Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos, boa tarde, nossos queridos internautas, boa tarde a você que está conosco, acompanhando esse estudo, a obra de André Luiz e a vida continua, a você de casa, a você que está no carro, você que está na rua, ali naquele cantinho sentado, só para assistir nosso programa, uma boa tarde, ou uma boa noite, um bom dia, o nosso muito obrigada por fazer parte desta família aqui na Web Rádio Estação da Luz. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ludmila, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui novamente para iniciar um novo capítulo. Muito bom. Boa Jesus, tarde. o que é isso? A internet está caindo, gente? Internet. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Lud, vamos fazer a nossa prece inicial? Vamos sim. Como é de costume, por favor. Vamos. Amado Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por mais um dia, por mais um momento em que estamos todos aqui juntos, para compreender e entender um pouco mais sobre os seus ensinamentos através desta obra que estamos estudando, que todos possamos sair daqui melhor do que entramos e sair ainda mais munidos de sabedoria e de paz. Que assim seja. Que assim seja e assim será, em nome de Jesus. Meu Deus. Gente do céu. Mas vamos lá. A internet aqui fazendo mil e uma coisa, mas vamos lá. Muito bem. Diante do estudo no qual nós estamos hoje... Ô, Sérgio, cadê você, Sérgio? Eu estou aqui. Abra a câmera, meu filho. Você está com a câmera fechada, por favor. Peraí. Oh, meu Deus, é hoje, viu? Nós estudamos o livro E a Vida Continua. No encontro passado, nós estudamos o capítulo 4, onde nós falamos das emoções de Evelina, falamos também com relação ao comportamento do seu companheiro, a visita em que a família, que era apenas a sua mãe e o seu padrasto, fizeram a ela, e o cuidado do companheiro em atender o seu último pedido, que era fazer uma visita na cidade a qual ela muito admirava. E ele, após pedir autorização dos médicos, ele atende. Depois desse passeio, ela chega em casa e dá o seu último suspiro no planeta Terra, indo para, então, a nossa casa real, a nossa casa verdadeira, que é o mundo espiritual. Portanto, hoje, no capítulo 5, nós vamos estar estudando, compreendendo como foi a reação de Evelina
ao reencontrar-se com alguém. Quem será esse alguém? Quem é essa pessoa que ela reencontra? Nós veremos agora, aqui, no nosso estudo do livro A Vida Continua, no capítulo 5, que eu vou pedir para a nossa querida Ludmila iniciar a leitura. Por favor, Ludmila. Evelina despertou num quarto espaçoso, com 2 janelas, deixando ver o céu. Emergia de um sono profundo, pensou. Diligenciou recordar-se, assentando contas da própria situação. Como teria entrado na amnésia de que estava tornando agora à tona da consciência? O que é que a gente entende disso aí que você leu, Ludmila? O que é que você compreende disso? Ela despertou num ovo plano e ainda nessa pequena confusão, achando que estava, na verdade, despertando de um sono, quando, na verdade, ela já estava na nossa nova vida, na vida, como você disse, voltando para o berço, de fato. Então ela pensa, como é que, o que foi que aconteceu comigo que eu não estou lembrando direito o que foi que aconteceu, por que eu estou assim, sem memória, o que né? Aquele momento de torpor que a gente faz, tô aonde, o que está acontecendo, o que foi que teve? Uhum. Essa, Ludmila, podemos afirmar que seja uma das consequências em não conversar, em não informar ao paciente o seu estado. Exato. Que foi o que conversamos no capítulo passado sobre, mesmo sendo um quadro difícil de ser aceito, acontece que causa esse problema quando nós de fato desencarnamos. Pois é. Então, ela não tinha consciência de onde exatamente ela estava. E então, André Luiz vem descrevendo esse salão amplo, com essas luzes, um lugar, digamos assim, um lugar agradável, agradável para estarmos. Por isso que ele pontua como teria entrado na anamnese de que estava tornando agora à tona da consciência. Só agora ela pode ter noção onde é que eu estou. Mas isso se passaram vários dias. Ela está em um hospital, em tratamento. Nesse hospital, ela vai ser orientada de como comportar-se. E vamos ver como é que a Evelina faz, apesar das advertências dos benfeitores. Mas o que acontece com ela? Você continua a leitura, Sérgio, por favor? Pois não. Desemperrou a custo os mecanismos da memória e passou a lembrar-se vagarosamente. A princípio, indescritível pesadelo lhe conturbara o repouso começante. Sofrera, de certo, uma síncope inexplicável. Percebera-se, movendo num mundo exótico de imagens que a faziam regredir na estrada das próprias reminiscências. Recapitulara, não sabia como, todas as fases de sua curta vida. Voltara no tempo, reconstituíra todos os dias já vividos, a ponto de rever o pai chegando morto ao lar, quando contava somente 2 anos de idade. Um instante, Sérgio, olha que Pois coisa não. bacana. Ela, quando toma consciência do local em que está, isso é bom nós ressaltarmos, após essa tomada de consciência, é como se fosse um filme na sua memória, ela começa a ver as coisas. Relembrar. Hã? Começa a se situar dos fatos, né? Sim, sim. Esse momento de transição é um momento muito importante, viu, Renilda? Interessantíssimo. Aham. E ela, nessa, como ele diz muito bem, todas as fases da sua curta vida. Ela acreditava que viveu pouco, digamos, eu creio que ela tinha em torno de seus 35 a 40 anos, e ela acreditava que viveu pouco. E nesse viver pouco, ela começa a fazer essa leitura, ver esse filme. Isso que André Luiz descreve acontece também é o que acontece normalmente conosco. Aqueles que têm, digamos assim, uma certa consciência, uma certa evolução, porque espíritos que desencarnam em situações dolorosas, por exemplo, espíritos que desencarnam
em situações, digamos, uma palavra para falar da... Traumáticas? Não, traumáticas, mas pessoas envolvidas nos processos drogaditos, os drogaditos. Ah, sim. Esses meninos, essas pessoas que são envolvidas com... eu não quero usar o termo, mas acho que não tem outro. Ilicitudes. Tanto os ilícitos quanto o tráfico de um modo geral. A gente sabe que nesse universo, para você estar vivo para estar morto, né? É assim, uma coisa muito rápida. Então, muitos deles desencarnam sem ter consciência. E esse desencarnar, sem saber que já desencarnaram, é um tanto desafiador. Naturalmente que eles não irão passar por esse filme que descreve aqui Evelina, ou que André Luiz descreve. Eles não irão passar. Por que não vão passar, Sérgio e Ludmila? Porque eles não têm ainda ciência, eles não conseguem compreender. Eles vê o corpo normal, porque o seu perispírito. E eles acham que o perispírito é o corpo físico. Então, estão nessa confusão ainda. Perceberam? Vocês compreenderam o que nós colocamos? Sim, sim. E no livro Diversidade do Carisma, Hermínio Miranda, no capítulo 6, ele vai explicar isso com uma precisão fantástica. No capítulo 6, lá no item 6 também. Capítulo 6, item 6. Ele explica isso muito bem. A visita a Embraim. E nessa visita, ele deixa de forma transparente, de forma clara e lúcida, como acontece com esses meninos que estão envolvidos, como acontece aqueles que morrem de forma abrupta, como Ludmila trouxe, é algo que precisa ser estudado, precisa ser compreendido. Por isso, Sérgio e Ludmila, a importância de falar sobre a morte no núcleo familiar. Continue, por favor. Ou quer fazer algum comentário, Sérgio ou Ludmila? Acho que lá para o final a gente vai comentando algumas coisas, porque sem coincidências, né? O capítulo é extremamente pertinente. Podemos continuar? Sim, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aí você voltar ao tempo. Reconstruir a todos os dias já vividos. A ponto de rever o pai chegando morto ao lar quando contava somente 2 anos de idade. Nesse filme, que as energias ocultas da própria mente haviam exibido para ela, nos quadros mais íntimos do ser, ouvira, de novo, os gritos maternos e enxergava, à frente, os vizinhos espantados, sem compreender a tragédia que se lhe abatia sobre a casa. Depois, registrara a... Pois Sérgio, não, desculpa. Sérgio, calma. Pois não. Calma. Não. Ludmila, como que saiu, Ludmila? Comentar? Sim. O que você explicou, gente. Ela tá revivendo tudo, inclusive os momentos. Imagina, ela tá tendo noção do que aconteceu com ela quando ela tinha 2 anos de idade. Então, ela tá, de fato, conseguindo ter aquela velha história de que a gente vê a vida passar diante dos nossos olhos. É isso que está acontecendo. Ela provavelmente está lá no outro plano, recebendo a projeção da vida dela em todos os momentos. E esse daqui, imagino eu, que tenha sido o primeiro momento trágico ou traumático dentro da história, da curta história da vida dela. Sim. Percebam. Sérgio, quer falar alguma coisa, Sérgio? Não, o trauma ela já vivenciou quando encontra o pai, né? E depois a vizinhança, ela já percebendo na vizinhança que ela já não estava mais encarnada, já tinha algo bem diferente que estava acontecendo no cenário. Sim. Imagine que foi algo tão marcante na vida dela, aos 2 anos, que isso vem à tona de forma muito presente. A impressão que dá é como que ela estivesse vivenciando aquele movimento novamente, com 2 anos de idade. O pai adentra já desencarnado e ela registrou isso. Isso impactou de tal maneira que ela registrou. Isso também acontece conosco aqui. Imagine, me vem aqui à mente, mas só para a gente perceber como é impactante para uma criança de 2 anos
quando sofre o processo do abuso. É algo doloroso. Por isso que os pais, os responsáveis, os tutores precisam estar atentos ao comportamento dessa criança de apenas 2 anos. Porque como foi o pai que chega morto, é também situações dessa ordem que mexe de uma maneira absurda com a sensibilidade desse ser de apenas 2 anos. Muito bem. Prossiga, Ludmila. Depois, registrar a impressão de tremendo choque. Algo como se lhe desabotoara do cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Logo após, o sono invencível. De nada mais se apercebera. Quantas horas gastara no torpor imprevisto? Estaria regressando a si, vencido o colapso, por algum efeito de algum tratamento de exceção? Porque não via ali, junto ao leito, algum familiar que lhe propiciasse as necessárias explicações. Ela Vamos ainda explicar. estava entendendo o que estava acontecendo com ela. Então, para ela ainda estava tendo memórias, quando, na verdade, ela estava, de fato, vivenciando aquilo. Ela voltou para aquele momento, fora do corpo, já vendo o que aconteceu, voltou para o momento atual e aí achando ela que estava... O que está acontecendo? Como é que não tem ninguém aqui do meu lado para me explicar no leito? Então, ela ainda acreditava que estava encarnada. Uhum. Algo como que se lhe desabotoara no cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Ela teve a capacidade para a gente compreender isso quando nós desencarnamos, para ver aí nesse momento ela estava com o corpo adormecido lá, que ela já tinha desencarnado, né? Fale, Sérgio. Seria como se ela estivesse flutuando sobre aquela matéria para ver perceber que tinha alguma coisa já diferente. Isso, o corpo aqui e o perispírito aqui assim. Percebe? Percebo. Aí, isso, tem imagens, por isso que eu gosto muito de imagem. Eu gosto muito de trabalhar com data show, porque a gente mostra. E quando as pessoas veem, principalmente eu que sou audiovisual, eu sou visual. Quando vem, você consegue compreender aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo explicado. E tem imagens que mostram isso com a perfeição. O perispírito cá em cima, quer dizer, mais acima, e o corpo já descansando no estado de sono, por exemplo, e o corpo lá, inerte, descansando, mas o espírito sai, juntamente com o perispírito, fazendo a sua trajetória, realizando os trabalhos. Eis a razão pela qual o convite para um processo oracional. Uma oração simples, entrega a sua alma, o seu espírito nas mãos de Jesus, para que você vá fazer trabalhos edificantes no mundo espiritual. Isso é importante a gente ressaltar. E no momento que ela tem essa... Por favor, fale aí, que aqui está um barulho danado. Fala aí. Continue aí. Posso ler? Pronto. Tentou sentar-se e o conseguiu, sem a menor dificuldade. Inspecionou o ambiente, concluindo que o pouso se lhe trocara. Inferiu das primeiras observações que, tombada em desmaio, fora conduzida ao hospital e ocupava agora larga dependência, que o verde claro tornava repousante. Então, para ela passou mal em casa, porque ela tinha ido para casa. Passou mal em casa e os familiares levaram ela para o hospital. Porém, o quarto de hospital estava diferente. Não era o mesmo quarto de hospital que ela estava antes. É bem mais amplo, tem uma outra cor, um verde, que deixa ela mais calma. Então, para ela, por aqui ainda, foi isso que aconteceu. E naquela enfermaria, ela estava sozinha ou tinha outras pessoas? Na inicial, tinha outras pessoas. Ou melhor, na encarnada, no plano terrestre, tinham outras pessoas. No plano espiritual, ela se encontrava sozinha, né? Sozinha. Foi o que mais chamou a atenção dela. Como é que eu estou aqui? Não tem ninguém perto de mim? Cadê meu marido? Cadê meu padrasto? Minha mãe? Cadê? Não tem ninguém? Sabe lá quanto tempo já se passou?
para então ela estar acordando e estar com esse, buscando encontrar-se neste mundo. Estava alheia, na verdade, ao que tinha lhe acontecido. Ressaltamos, eis a razão de a criatura humana ter um vínculo religioso, ter essa conversação com, não diria com o invisível, mas essa preocupação de que existe algo além da matéria. Ah, eu não acredito que existe nada além da matéria, mas você vai morrer, vai deixar esse corpo aqui e acabou? E tudo que nós aprendemos foi para onde? E todo o seu investimento no seu intelecto, na vida moral, para ser uma pessoa melhor, para onde foi? Vai se perder tudo isso? Aí seria um tanto. Ai, me dê a palavra aí, meninos. Seria um tanto. O que, Sérgio? Estou buscando. Desperdício, seria um desperdício. O investimento que nós estamos fazendo aqui agora, nós poderíamos estar em outro ambiente, fazendo outras coisas, mas nós estamos investindo no nosso estudo, no nosso Conhecimento. moral, ao mesmo tempo que convidamos outros irmãos nossos a esse processo de modificação íntima. Todo esse investimento seria perdido? Não é, não pode ser assim. Portanto, há o convite de está na hora de você despertar para compreender que existe alguma coisa além da matéria. Concorda, Ludmila? 100%. Facilitaria a vida de muitos. Inclusive, em nosso lar, quando a gente vê André Luiz chegando e também não entendendo o que está acontecendo. Facilita o nosso processo, eu ia falar reencarnatório, mas não é o correto. Facilita o nosso processo de desencarne. Certo. Muito bem, muito bem. Então, Sérgio, o que é que você diz disso? É exatamente isso. Anteriormente, algumas passagens do livro parece que combinam com o nosso dia a dia. Quando você lê, quando você obtém o conhecimento dessas passagens espirituais, e principalmente a de hoje, onde André Luiz nos alerta para essa transição, o nosso sofrimento vai ser menor. Então, o investimento que a gente faz aqui é para, digamos assim, nos afagar. E lá, ao final da nossa discussão riquíssima de hoje, eu vou falar um pouco mais a respeito disso e da importância das informações que eu obtive também de outras pessoas a respeito dessas transições e que tem me acalentado muito. Daí, Renilda, só voltando um pouco, a importância de você verbalizar no núcleo familiar essa passagem, para que todos entendam que somos verdadeiros veranistas nesse plano e que precisamos dar continuidade. Daí o título extremamente pertinente, A Vida Continua. Perfeito, muito bem. Vamos lá, Ludmila. Em mesa próxima, viu rosas que lhe chamavam a atenção para o perfume. Cortinas tênues bailavam, de manso, aos ritmos do vento, que penetrava as venezianas diferentes, talhadas em substâncias semelhantes ao cristal, revestido de essência esmeraldina. Em tudo, simplicidade e previsão, conforto e leveza. Evelina bocejou, de estender os braços e não se surpreendeu com qualquer dor. Recuperara-se, enfim, refletiu alegre. Então, a gente percebe aqui que o local que está sendo descrito, ele parece de outro mundo. Preparado. Levezas... Primeiro que ela já percebeu que a janela estava diferente, a veneziana. Depois, a substância talhada semelhante ao cristal. Onde é que a gente vê isso, gente, no hospital hoje em dia? Em lugar nenhum. E aí ela... Mas ainda assim ela tá, não, eu melhorei, eu não senti dor nenhuma, significa que eu desmaiei em casa, me trouxeram para o hospital e eu tô curada. Olha que maravilha. Mas, assim, quer falar alguma coisa, Sérgio? Não, um ambiente preparado. Observem o estado clínico que ela está agora. Porque mais na frente nós vamos ver o que vai acontecer com ela.
E aí, então, ao mesmo tempo que a gente observa o que diz André Luiz, precisamos ou existe uma necessidade urgente de também estarmos atentos à nossa postura. Olha só, ela se espreguiçou e disse: não estou mais com dor nenhuma. Mas ela vai, de alguma forma, buscar essa dor. Quantos de nós hoje não faz isso? Já está liberto da situação, mas aí fica buscando. Tem pessoas que adoram falar de doenças. Tem pessoas que adoram dizer que estão sentindo isso, estão sentindo aquilo. E quando ficam melhor ou melhores, quando ficam melhores daquela situação, eles vão buscar outras. É impressionante isso. Vamos seguir aqui para vocês perceberem o que a Evelina vai fazer consigo mesma. Recupera sem fim, recuperar assim, enfim, refletir alegre. Prossegue. Posso? Conhecia a presença da saúde e a testemunhava em si mesma. Nenhum sofrimento, nenhum estorvo. Se algo experimentava de menos agradável, era precisamente um sinal de robustez orgânica. Sentia fome. E aí, querido, eu vou fazer uma pausa. Lembra que a gente recebeu uma pergunta no capítulo passado, se os espíritos sentiam fome, se alimentavam ou não? Nós e aqui responde. Sabemos. Não é? Ai, maravilha! Delícia! Gente, o estudo é algo fabuloso, memorável, extraordinário, sensacional. Estudar nos dá essa convicção, essa certeza naquilo que nós falamos. Olha o que ela disse. Perfeito, perfeito o link que você fez, Ludmila. Adoro isso. Onde está o marido? Sentir a fome. Os espíritos sentem fome. Sim. Sentem fome. Agora, quanto mais evoluído, menos necessidade dessa alimentação. Ela voltou há pouco tempo da Terra. Logo, ela vai sentir fome e os espíritos vão lhe dar um alimento. Isso. E o engraçado é que a falta de estudo faz com que ela entenda que se ela está sentindo fome é porque ela está viva e bem. Viva! Isso. Você falou o que, Ludmila, que eu não entendi, porque o quê? Eu disse que a falta de estudo dela, o não conhecimento, faz com que ela entenda que se ela está sentindo fome é porque ela está viva e está bem. Certo, perfeito. Acredita que ainda está no corpo físico, porque o corpo espiritual ele é palpável e é tão idêntico ao corpo físico que as criaturas que não têm esse entendimento, os nossos irmãos que ainda não despertou suas consciências para essa realidade, eles acreditam que a pessoa ainda está viva e naquele corpo que era antes. Porque Ludmila, quando desencarnar, ou quando o Renil desencarnar, vai manter as mesmas características de quando encarnado. Tudo bem? Não é porque morreu e agora é uma santidade, cheio de auréolas, com aquela asa, nada disso. É a mesma pessoa. Ou só esqueleto. É justo, ou só esqueleto não. É o corpo perispiritual mesmo. Muito bem? Alguma pergunta? Bom, diante do que... Paramos aonde, Ana? Sentir a fome. Prosseguir. Paramos de sentir a fome. Pronto. Prossiga mais um pouco, por favor. Onde acredito que está o marido. Aqui para mim está onde o marido, onde os pais. Isso mesmo. Isso. Desejava gritar de felicidade, comunicando-lhes que sarara. Expirava a dizer-lhes que os sacrifícios efetuados por ela não haviam sido inúteis. Isto é, para um minutinho, a cirurgia feita, o cuidado do marido, o cuidado da mãe, do padrasto, todo aquele amparo, toda aquela situação criada, ela disse, não foi em vão. Agora estou ótima, estou bem. Mas bem na nossa casa real. Sim. É assim, Sérgio? Mesmo, mas... Exatamente. Fale, Lourdes. No íntimo, agradecia a Deus a dádiva do próprio restabelecimento e ansiava estender a jubilosa gratidão aos seus seres queridos. Não mais lograva sopitar
o coração embriagado de regozijo. E por isso buscou a campainha, rente a ela. Apertou o botão de chamada e uma senhora de semblante doce e atraente apareceu, saudando-a com palavras de radiante carinho. Observem, observem, Ludmila e Sérgio, o ambiente desta ordem. A gente percebe que é um tanto que existe uma disparidade para você fazer uma diferenciação. Ela sentiu necessidade de falar, apertou a campainha, é algo muito parecido, é como eles dizem, que é muito parecido com o mundo Real. Da vida real. Com o mundo físico, com o mundo que nós estamos. É muito parecido. Por isso, o desafio de quem lá está e que não tem essa consciência ainda do desencarne, compreender que já morreu, que já desencarnou, porque encontra as coisas muito parecidas. Notaram isso? Sim. Apesar de cortinas que parecem cristais. Sim, sim, querida, muito bem. Bom, estamos em que ponto? Evelina aceitou com naturalidade A cooperação da desconhecida. Bom, era uma enfermeira que estava chegando. Nós vamos ficar aqui, vamos parar aqui um momento, e nós vamos, Sérgio, as respostas, responder algumas perguntas. A primeira pergunta é de Francisco de Assis, Praia do Francês, Marechal Deodoro, Alagoas. Francisco, o nosso carinhoso abraço por você estar sempre em nosso programa, fazendo perguntas. Você não tem noção do quanto isso alegra a nossa alma. Portanto, seja muito bem-vindo, fique sempre conosco e pode encaminhar aos seus questionamentos que nós iremos, dentro das nossas possibilidades, atendê-lo. E ele pergunta assim: todo encontro de pessoas é, com certeza, um reencontro? Observe, Sérgio. Todo encontro de pessoas é, com certeza, um reencontro com o nosso passado embotado para melhorar o nosso futuro? É. Mas, Francisco, bom, o que é que você pensa sobre essa pergunta, Sérgio? Não necessariamente para você rever o passado. Pode ser um reencontro, mas eu não diria assim, dentro da obrigatoriedade. Eu entendo que dentro do núcleo espiritual, esses reencontros podem acontecer para que você possa rever, buscar as melhorias, ter a oportunidade de dar abertura, né, os espaços para as pessoas, até você mesmo se melhorar. Mas eu vejo também que pode ser uma nova oportunidade, com novas pessoas, e não necessariamente aquelas só e somente só do passado. Uhum. Esse reencontro, ele é possível? É. Mas ele vai acontecer de acordo com a necessidade da criatura humana. Digamos, estamos realizando um trabalho e aí nós sabemos que aquela pessoa pode nos ajudar, é só chamar que ele vem e auxilia. Nós estamos no livro Missionário da Luz, estudando o capítulo 13, que fala do processo reencarnatório de Segismundo. Segismundo era alguém... Alexandre não fazia parte do núcleo de organização do reencarne de Segismundo, mas como Herculano o convidou, e Alexandre se sentia com alguma dívida, ou seja, ele devia favores, digamos assim, ele devia favores a Segismundo, ele vai fazer parte daquela equipe para ajudar Segismundo a reencarnar. Eles se reencontram. É possível esse reencontro, Sérgio ou Francisco? É possível. Mas você fala assim, ó, com o nosso passado embotado para melhorar o nosso futuro. Se mais na frente é importante e significativo para você encontrar aquela pessoa, alguém que você tem afinidade, vocês vão se encontrar. Não ficarão todo o tempo juntos, mas irão conversar, irão entabular um colóquio.
Mas se for pessoa a quem você tem alguma diferença e que precisa se reajustar, com certeza esse encontro vai acontecer para que esse reajuste aconteça, conforme o próprio André Luiz, no livro mencionado ainda há pouco, ele vai reencarnar para justamente promover esse reajuste, essa reconexão com Adelino, porque no passado Segismundo havia matado ou assassinado Adelino. Então, Adelino vai ser o pai de Segismundo nessa nova encarnação dele. Então, percebam, há uma necessidade de reencontro? Sim. Vai se reencontrar para quê? Para se reconciliar. Para se reconciliarem. Agora, eu me reencontro com alguém que eu amo muito, isso é possível? É. Esse alguém que eu amo muito pode me ajudar no processo? Pode. Há uma necessidade de estarmos juntos, não ficaremos todo o tempo junto. Um dado momento, ele vai seguir uma estrada e eu seguirei outra. Porque o patamar evolutivo dele é um e o meu é outro. Percebeu, Sérgio? Podem Assim, sim. Oi? aliás, Andy, eu até peço desculpa, porque agora fazendo analogia com o nosso lar é bem característico isso, né? Ele demonstra essas situações. Você se Sim, encontra rapidamente ou não, mas depois cada um vai para o seu núcleo. sim, sim, sim. E aí, Perfeito. e tem uma outra coisa. Como André, veja que ninguém está desamparado. E o próprio Cristo disse: na casa do meu pai tem muitas moradas. André Luiz, ele chega em nosso lar e ele não tinha construído, digamos assim, uma família para o aguardar lá neste mundo, porque a mãe estava mais acima. O que é que faz a mãe de Lísias, o acolhe, acolhe. Então, na casa do meu pai tem muitas moradas e todos serão acolhidos. Ninguém ficará só. Ninguém fica só. Ok, querido Francisco? Aí vai também Altina, eu acho que é Altina. Altiva. Altiva pergunta assim, Ludmila e Sérgio. Normalmente, como é no plano espiritual o encontro de vítima e algoz? Altiva Paranhos, Jardim Blumenau, Santa Catarina. Obrigada, Altiva. Obrigada por estar conosco, por participar. Que Deus te abençoe. Como é que é a resposta aí, meninos? Sim. No mundo espiritual, como é o encontro de algoz e vítima? Sabemos aqui que muitas vezes o algoz nessa vida pode ter sido a vítima na vida passada. Então, o algoz e a vítima deste momento pode ter ali questões para, muitas vezes, na grande maioria das vezes, tem questões para ser resolvidas, como na questão passada sobre o reencontro, a gente entende também que muitas vezes encontros novos são feitos nessa vida, de acordo com a lei da afinidade, de acordo com o que nós vamos construindo aqui, muitas vezes nós nos juntamos. Então pode ser que uma vítima ou algoz nessa encarnação não tenha uma história passada, porém, quando na grande maioria das vezes isso acontece. Eu acredito, né? Se tiverem os dois no mesmo local ali, que tudo será resolvido com muita paz, no entendimento de que eu tinha uma conta a ser paga com você e eu precisava melhorar nisso e resgatar essa relação. Mas algumas vezes acontece desse encontro nem de fato acontecer por questões vibracionais, de estarem um em um local e outro em outro mundo. Sérgio? Pelo que o Espiritismo nos traz, levando uma análise mais lógica, eu entendo que o encontro, é fácil de que entendamos que o encontro ocorrerá para que essas arestas sejam aparadas. Eu não diria que serão grandes amigos, mas precisarão finalizar aquele tópico ou aquela passagem, e aí cada um vai seguindo conforme a respectiva evolução, cada um vai seguindo o seu curso natural. Uhum. Como acontece o encontro de vítima e algoz? Isso vai depender, Altiva, muito do estado evolutivo de cada um, conforme os meninos acabaram de colocar. Vamos lembrar lá de Nosso Lar. Nosso Lar tem Laerte. Laerte é o pai de André Luiz. Ele
na sua vida de encarnado, ele tinha esposa e outras concubinas. Não é assim o nome, concubinas? Tá certo o nome, meninos? Concubina, Tá? sim. Concubina. Então, tinha Concubinas. outras. Concubinas. É. Ele tinha essas meninas. Aquelas meninas que já tinham um entendimento, o perdoaram, seguiram a sua jornada, porque ele fez muitas promessas a essas meninas. Peraí, meninos, continuem aí, por favor, que aqui o som. A gente vê no filme exatamente essa questão do reencontro, não é isso? É que um devia ao outro. E aí eles vêm na família de uma forma mais próxima para que aqui, dado aos laços que normalmente são amorosos dentro da família, devido às suas exceções, eles consigam evoluir nesse relacionamento e ao voltar para o plano espiritual já estejam um pouco mais avançados nessa questão. Sérgio, algo para acrescentar? Não, eu não me recordo dessa passagem específica que Renildo citou das concubinas. Eu não me prendia, não me lembro realmente desse tópico. Eu lembro que eles tinham uma questão, mas a questão da concubina também, Reni vai precisar voltar para explicar para a Porque gente assim, melhor. passa um carro com som. E Eu aí, sei. você sabe, né? A gente tem que. Bom, observem. Voltem lá e leiam o nosso lar, que vocês vão perceber que ele tinha outras mulheres. As outras mulheres, quando nós já tínhamos uma consciência mais, eu diria assim, conseguiram perdoá-la, mas teve uma que não perdoou. E ele vivia assediado, ele vivia como que era um processo obsessivo de desencarnado para desencarnado. Por mais que, conforme diz a mãe de André Luiz, eram 5 núcleos no mundo espiritual orando por ele, e ele não conseguia se desvencilhar, se desvincular daquela mulher. Então, ela estava o tempo todo assediando psiquicamente Laerte. Então, como é que eles se encontram em situação dolorosa? Em função do estado evolutivo ou da responsabilidade psíquica que Laerte trazia com relação àquela jovem que ele havia feito diversas promessas. Então, eles estavam em estado de simbiose, juntos. Já no caso de Adelino e Sergismundo, isso em nosso lar, o outro é missionário da luz. No caso de Adelino e Sergismundo, ocorre diferente. Sergismundo entendeu o que ele havia feito e o que fez foi trabalhar no mundo espiritual. Trabalhou a tal ponto que ele tornou-se coordenador de uma das colônias espirituais lá no mundo invisível. Mas Adelino seguiu a sua jornada, digamos que de alguma forma ele buscou, não ficou preso, não ficou vinculado a Sergismundo, porque Sergismundo já estava mais na frente, já tinha caminhado um pouco mais. Ele reencarna, Adelino reencarna. Mas Sergismundo, ainda que ele esteja um pouco mais caminhado, ele precisa vestir o corpo, a capa de carne, para então promover o reajuste, a reconciliação com Adelino. Esse reencontro vai acontecer, Altiva. Para ele acontecer, vai depender, vai ser harmônico ou conflituoso, vai depender do estado de evolução, do estado de consciência de cada espírito, de cada ser. Compreende? Por exemplo, digamos que Renilda desencarnou e ela está com, vamos dizer assim, com alguma diferença com um dos seus filhos. Eu vou seguir minha jornada. Mas, em um dado momento, eu vou me encontrar com esse filho. Me encontro com esse filho, os meus filhos do coração, me encontro com esse filho do coração, e vamos precisar organizar isso. Mas esse encontro não vai ser um encontro dolorido, um encontro de ódio, onde vai ter celeumas, um vai querer assediar o outro ou obsediar o outro, não. Porque a gente já compreendeu que isso não é necessário. Então, o perdão acontece naturalmente. Vocês perceberam? Vocês entenderam como é que esse encontro acontece, que depende do estado evolutivo de cada ser? Perfeito? Perfeito. Muito bem. Leiam lá nosso lar que vocês vão ver quando o André Luiz fala das meninas que o pai fez promessas e não cumpriu e como foi o encontro dele lá. A terceira pergunta vem de Solange Klein, do Padre Bento, Itu, São Paulo. Ela diz assim: nas famílias muito desunidas, escutem bem,
Nas famílias muito desunidas e briguentas, são a união de espíritos não afins. Teria outra explicação, Sérgio? Se seria a união de pessoas, desculpa, Reni. Só o final, só o final. Seria a união de espíritos não afins. Famílias que brigam muito, Sérgio. Família que não consegue se integrar, ouvir, digamos assim, ter uma reunião sem brigas, por qualquer motivo está brigando. Aí ela diz, são espíritos não afins para ter tantas brigas, para não conseguirem se ajustarem? Existe um momento de que vão ter que se encontrar para reorganizar. Eu não diria espíritos não afins. Eu diria que espíritos que buscam ou que têm a oportunidade da evolução. Então, a briga também faz parte de aprendizados. Eu acho que tem um livro que retrata muito bem isso, é que eu não estou me lembrando agora da passagem. Essas famílias briguentas, que volta e meia estão se reunindo aí. O meu entendimento foi esse aí, é mais ou menos esse, Renilda. Ludi? Também, não só espíritos não afins. Não afins no caso de terem questões a serem resolvidas de vidas passadas. Isso pode ocorrer e ocorre com frequência. Mas também existem alguns casos em que alguém vem encarnado em uma família com uma missão espiritual de trazer paz, de ser o pacificador daquela família, de trazer luz para aquele núcleo. A gente não pode deixar de falar sobre a influência espiritual externa. Muitas vezes, no Livro dos Médiuns, inclusive, no capítulo 23, a gente consegue estudar um pouco sobre isso e entender que os espíritos eles influenciam negativamente também no ambiente. Então, uma família que, por exemplo, não faz o evangelho no lar, que não se blinda espiritualmente, ou que tem algum médium, por exemplo, que não tem a mediunidade trabalhada e que pode ser afetada por essa influência externa, isso também pode acontecer. E a gente não pode esquecer nunca do livre-arbítrio. Estamos aqui e também temos a obrigação de sermos melhores, de buscar ser este pacificador dentro da casa, temos a responsabilidade dos nossos atos, não apenas é uma questão espiritual. Se viemos para esta encarnação para resolvermos qualquer questão que seja de outras vidas, nós temos a total responsabilidade e dever de fazer com que essas questões sejam resolvidas da melhor forma possível, com caridade, com compreensão e com amor ao próximo, principalmente dentro do nosso núcleo familiar. Se com as pessoas de fora isso já é necessário, imagine dentro do nosso núcleo familiar, que é o maior bem que nós temos, a nossa família. Babando! Respondeu? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estou feliz, muito feliz. Como é que. Solange, além do que os meninos disseram, Solange, existe um fator também preponderante, um fator indispensável, imprescindível, que é o respeito. Quando nós buscamos desenvolver e fazer eclodir esse talento, que é o autorrespeito, o respeito para com os outros, e atentando para tudo que Ludmila, de forma belíssima, acabou de colocar, a paz reina desse lar. Não tem a menor dúvida. Posso dizer isso para você com propriedade. Porque viver numa casa com 6 mulheres, somos 5 mulheres, com minha mãe 6, cada um pensando diferente. Se não existir o respeito, querida, a paz não vai reinar de maneira alguma. Como é que vai expressar esse respeito? Eu vou ouvir o que Marlene disse, ainda que eu não concorde, eu vou dizer, olha só, vou colocar meu ponto de vista. Não concordo por isso, por isso, por isso.
Mas não quer dizer que eu vou ter que brigar com a Marlene para que Marlene aceite o meu ponto de vista, não. Nós, ao tomar decisão, qual é a melhor decisão a ser tomada com relação a determinada coisa? Cada um coloca seu ponto de vista e nós vamos peneirar para ver que dentro daquelas 5 pontos de vista, qual mais o que mais se adequa àquela situação. E assim nós tomamos decisões. Percebe? A partir do momento que essa família atentar para implantar esse evangelho, para implantar o Cristo na sua casa, para trazer programas edificantes, porque às vezes também, como a minha menina colocou de maneira tão sábia, nós convidamos espíritos equivocados para a nossa casa quando colocamos programas com mensagens de violência, quando nós proferimos palavras de agressão, como por exemplo, ô sua des, é um nome que as pessoas usam muito no seu ambiente doméstico. Isso traz muita celeuma no reduto. As pessoas que têm sentimentos de revolta constantemente para com os outros, porque a sua opinião não foi aceita, então você começa a brigar intimamente e a sua briga íntima reverbera no ambiente. As pessoas vão captar aquela energia que você está emitindo. O pensamento de discórdia, você não concordou comigo, não foi? Aí começa a brigar, achando que ninguém está percebendo. Claro que os outros estão percebendo, e os espíritos que fazem parte daquele ambiente. Se não são espíritos amigos para promover a paz, são espíritos que ainda não se encontraram com Jesus, eles vão usar esse campo energético para promover essa discórdia. Entendeu, querida? Então, vamos nos respeitar, vamos nos tolerar, vamos ter paciência e misericórdia conosco e com o outro, para que a paz reine em nossa casa. Ok? Eu acredito que fica bem, tá tranquilo aí para ela compreender aqui a pergunta e o que fazer. Já foi dito o que fazer para que essa paz se estabeleça em sua casa. Muito bem? Algo mais acrescentado isso aqui dessas perguntas que o pessoal fez? Ludmila ou Sérgio? Não. Então, vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Continue aí, Sérgio, por favor. Deixa eu ver se está isso aqui mesmo. Enfermeira. Falou para a recém-chegada: posso rogar-lhe o favor de chamar meu marido? Tenho instruções. Olha o que ela disse. Ela acredita tanto. Márcia Mônica Marinho, seja bem-vinda. Boa tarde, Márcia. Márcia Mônica, é sua irmã, não é, Ludmila? Minha mãe. Opa, é sua mãe. Boa tarde, mãe. Tudo bem com você? Abraço de paz. Sua outra mãe, né? Sua outra mãe. A minha outra mãe, que essa é de coração, viu, mãe? Aqui, ó, a minha mãe do coração. Vamos lá. Ela vai perguntar: chamar meu marido. Observe, em nenhum momento perpassa na sua consciência que ela não estava mais com o corpo físico. Isso é sério. Eu acredito, eu vou dizer assim para vocês aqui agora, eu acredito que seja por esse motivo que os espíritos nos orientaram para que nós começássemos estudando esse livro. O ser humano precisa entender que nós somos seres eternos, que nós não somos esse corpo físico, que um momento nós vamos estar na casa real. Foi por esse motivo que eles nos trouxeram. Comece por e a vida continua. Muito bem, prossiga, Sérgio. Tenho instruções para, antes de tudo, informar o médico sobre suas melhoras. A senhora Serpa concordou, afirmando, no entanto, que sentia a necessidade de reencontrar os familiares, de maneira a repartir com eles o próprio júbilo. Compreendo, redarguiu a serviçal com inflexão de ternura. Tenho sede de entender-me com alguém, aditou a convalescente animada. Como se chama a senhora? Chame-me Irmã Isa. De certo, a senhora me conhece. Sou Evelina Serpa e devo ter aqui minha ficha. A enfermeira responde: sim. Irmã Isa, o que me sucedeu? Estou bem, mas num estado estranho que nem sei definir.
acho que agora está começando, Renilda, a clarear algumas coisas para Evelina. Sim, sim, sim. A senhora passou por longa cirurgia, precisa descansar, refazer-se. Para Evelina, em verdade, nada havia de surpreendente naquelas palavras articuladas em tom significativo. Sabia-se operada. Passara pela dolorosa ablação de um tumor. Só um Estivera em minutinho, casa, Sérgio. Só um minutinho, Sérgio. pois não, Observa aqui, olha. Passara por uma dolorosa ablação, isto é, foi uma retirada. do Houve a tumor. retirada desse tumor. Só que, quando os médicos abriram a Evelina, que viram um estado de metástase, eles então fecharam e disseram que ela fosse para casa. Porque a situação já era delicada. Ela tinha só mais alguns dias. Por que eles disseram isso? Por causa do estado ou do quadro que seu organismo se apresentava. E eles sabiam que, como o seu corpo estava muito debilitado, os órgãos já debilitados, ela não ia suportar mais muito tempo. Percebe? Por isso que ela diz assim: houve uma ablação, houve uma retirada de um Retirada. tumor. Mas ainda assim, ela não suporta o processo cirúrgico. Continue. Sim. Se estiver em casa, Estiver em casa, melhora tanto que obtiveram um passeio com o marido pelas estradas do Morumbi. Apesar de tudo, reconhecia-se novamente hospitalizada, sem poder ajuizar dos motivos. Enquanto alinhava indagações mudas, não viu que a atendente pressionava um ponto cinza, um determinado recanto, comunicando-se com o médico de plantão. Em 2 minutos, um homem de branco entrou calmo. Cumprimentou a doente, examinou-a, sorriu satisfeito. Doutor, começou dizendo, ansiosa por justificar-se, e pediu informes. Desejava saber como e quando conseguiria rever o esposo e os pais. Não que seria justo agonia, dar... né, Sérgio? Que agonia dessa pessoa, meu Deus. Olha só, ela nem estava preocupada com ela mesma. Saber com os outros. não, entender o que estava se passando com ela, ela não estava nem preocupada com isso. Ela queria somente, então, somente ver o esposo e ver os pais. Similar ao que fizeram André Luiz. André Luiz, quando se encontrou em nosso lar, foi o que ele fez. Eu quero ver minha esposa, eu quero ver minha família, eu quero. E os espíritos sabiam que ele não tinha Claro. condições de fazer isso ainda. Não é verdade? É verdade. Então, vamos lá. Temos Não alguns seria minutinhos. justo. Vamos lá. Não seria justo dar aos seus a notícia do êxito com que o hospital a brindava? O facultativo ouvia paciente e rogou-lhe conformidade. Retornaria aos parentes, mas precisava reajustar-se. Gesticulando carinhosamente. O que seria esse reajuste, Sérgio? Não seria assim, colocar os pés no chão, né? Trazer as informações para esses parentes do que realmente teria acontecido? Para o parente não, para ela, do que teria acontecido? Ter consciência de si mesmo. Ter consciência do seu estado. Concorda, Ludmila? Sim. O que é que você acrescenta? Ele, além dele estar ganhando tempo, obviamente, essa questão de ela acordou de uma forma que ela não estava entendendo muito bem onde ela estava, o que estava acontecendo. Então, é realmente sobre isso. Vamos cuidar de você um pouco, vamos organizar o seu pensamento. Você passou muito tempo em cirurgia, muito tempo voltando. Então, vamos primeiro encontrar aqui um local de paz, de você entender o que está acontecendo, para aí sim buscar os seus. Até porque se ela estivesse em uma UTI terrena, ela também não poderia entrar em contato com os seus familiares. parentes. E ele fala logo abaixo. O que é que ele estava convidando-a? Vamos buscar um ponto de equilíbrio. Isso. Vamos buscar um ponto de equilíbrio para que você possa compreender o que de fato aconteceu contigo. Prossegue, Sérgio. A senhora está melhor, muito melhor.
Entretanto, era para ler, Nilda, desculpe. Pode, filho, pode. A senhora está melhor, muito melhor. Entretanto, ainda sob rigorosa assistência de ordem mental. Em se Observe isso, ligando. observe o Exatamente. que ele está dizendo. Olhe, assistência de ordem. Ele vai dizer, ainda sobre rigorosa assistência de ordem mental. Ela não estava só. Existia uma equipe ali, existia todo um trabalho cuidando do seu psique, para ela não entrar em um desequilíbrio maior. Observem, segue. Em se ligando a quaisquer agentes suscetíveis de induzi-la a recordações muito ativas da moléstia que sofreu, é provável que todos os sintomas reapareçam. Pense nisso. Não lhe convém, por agora, recolocar-se entre os seus. Vamos confabular sobre isso, isso é muito profundo. Pode comentar, Sérgio, por favor. Como o que ele falou acima, ordem mental, ou seja, é sequência e equilíbrio. Colocar os pontos nos i para que as coisas voltem à normalidade, dentro daquele plano. Então, se ela vinha de um processo doloroso, uma moléstia grave, ele coloca para ela que, em virtude de todo esse processo doloroso, ainda não era o momento de rever os parentes. Foi o que você citou antes com o André Luiz. Os espíritos percebem, para que não haja uma desordem no processo de comportamento, de atitude, e essa toda comportamento exagerado, né, nervoso, atribulado, digamos assim. E ele diz o seguinte, não, fale primeiro, Ludmila, por favor, querida. Você falou lá atrás, quando a gente leu, ela reagindo à melhora física dela, que logo à frente, que eu acredito que seja um pouco mais à frente, a gente ia ver Evelina voltar a ter certos sintomas. Então ele está advertindo ela exatamente disso. Vamos nos organizar mentalmente para que você, ao se lembrar do que aconteceu, porque sabemos que ela está no plano espiritual, e o simples pensamento pode fazer com que ela volte a sentir aquelas dores. Porque é o estado mental aqui que, de fato, vai fazer com que isso aconteça ou não. Uhum. Então, para que ela fique sem reproduzir essas dores no físico, ela precisa estar equilibrada mentalmente. Então, ele tenta fazer com que ela entenda isso. Então, não convém agora colocar-se entre os seus, até porque eles podem lembrar ela, olha, lembra quando aconteceu, supostamente, né? Olha, quando aconteceu tal coisa, passou por isso, passou por aquilo. E o sofrimento é maior. Sim, sim. A recomendação que ele faz é manter o seu pensamento na luz, no bem, nada de recordar das dores. E aí chama atenção as pessoas que querem viver presas ao passado, lembrando o que aconteceu há 20 anos, há 30 anos, lembrando o que aconteceu ontem, o tempo inteiro. Não, gente. Passou. Vamos buscar tratar nossa mente para que ela não volte de forma tão repetitiva a momentos que nos fez sofrer, momentos doloridos. Porque quando a pessoa recorda, o médico deixa claro isso aqui, as recordações muito ativas da moléstia sofrerá, provavelmente todos os sintomas irão reaparecer. E observe nós encarnados, quando nós lembramos de alguma coisa, tanto bom quanto ruim, não parece que nós estamos naquela cena, vivendo a situação? Não dá isso, entender? A mesma coisa é com o desencarnado, é pior ainda. É pior ainda. Nossa, quanta empolgação. O negócio está muito bom, o estudo é maravilhoso, mas Tavares já nos chamou para dizermos aqui, olha, beijo, tchau, muito obrigada. A gente já entendeu, Tavares. Queridos, nós precisamos, então, agora chegar ao fim do nosso programa, encerrar esse programa maravilhoso, memorável, com convidados, com comentários fabulosos. Nós agradecemos a você, Sérgio, a você, Ludmila, a Márcia Mônica, que está aqui conosco. Agradecemos a Francisco, a Altiva, a Solange, que nos enviaram perguntas. Fiquem à vontade, mande todas as perguntas que vocês desejarem, que nós aqui iremos respondê-las a contento, certamente. E assim, para nós encerrá-lo, nós vamos pedir que nosso querido Sérgio Figueiredo faça a prece de encerramento e, por gentileza, continue na sala. Divino Mestre,
Obrigado pela oportunidade de aprender os caminhos mais salutares. Obrigado por desenvolver em nós a consciência de quão importante essa edificação, para que amanhã possamos ser seres cada vez melhores. Que a paz esteja com todos nós em vossos corações. E assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.